Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Se puder projetar aí na Nova Almeida atualizada, Filipenses 3. Vamos ler primeiro o verso 20 e depois o 21. O apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero tomar esses dois versículos como o nosso trilho no qual nós vamos caminhar hoje. Quando eu olho para as Escrituras, para o Novo Testamento, eu vejo diferentes tipos e estilos de mensagens. Você vai perceber em Atos 14 que Paulo e Barnabé decidem voltar visitando as igrejas que haviam sido plantadas no meio dos gentios, e eles decidem fazer esse trajeto de volta com um propósito: fortalecer o ânimo e a fé dos discípulos. Há mensagens que o objetivo é fortalecer a fé e o ânimo. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus dirigindo aquelas cartas às igrejas da Ásia no Apocalipse, nós vemos que se existe no meio disso uma linguagem de encorajamento, conheço tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, também existe mensagem de confronto. Ele chama essas igrejas ao arrependimento em aspectos distintos dentro do contexto de cada um. Então, esse outro tipo de mensagem também é parte daquilo que temos no ensino neotestamentário. Eu sei que hoje em dia, em muitos lugares, parece que, de alguma forma, o volume foi crescendo e ficou tão comum as chamadas pregações expositivas, trabalhar em cima de um texto e detalhando ele, mas muitas vezes nos esquecemos que existem outros modelos de pregação. Quando você pega a pregação de Pedro em Atos, no dia de Pentecostes, quando você vê a pregação de Estevão em Atos capítulo 7, quando você vê as pregações de Paulo ao longo de Atos, a maioria deles não tinha só uma mensagem de encorajamento, nem só uma mensagem de confronto e nem só uma mensagem expositiva. Normalmente, eles tinham a capacidade de vir percorrendo toda a Escritura e montando também uma visão geral. O mesmo apóstolo Paulo, que escrevendo aos Coríntios fala que os que são crianças na fé precisam de leite, enquanto que os maduros precisam de alimento sólido. O mesmo assunto que vai ser abordado na carta aos Hebreus, ele também, nas suas epístolas, nem por isso deixava de trabalhar conteúdos doutrinários. E como igreja nós precisamos de todos esses tipos de mensagem. Eu sinto Deus tratar de um assunto que já há pelo menos 2 meses eu estou com essa mensagem pronta e eu tinha uma data para pregá-la, que era hoje. E eu quero compartilhar com você o que eu vou chamar aqui, a partir da declaração de Paulo, o que Paulo resume nesses 2 versículos de Filipenses 3, 20 e 21. Eu quero chamar de o ápice da redenção. A palavra ápice significa clímax, significa apogeu, o ponto máximo, o cimo, o cume, o ponto mais alto. Pode colocar aí essa ideia também de desfecho, de conclusão. A obra da redenção está em andamento. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa expressão até o dia de Cristo Jesus fala do dia da vinda de Nosso Senhor. Mesma declaração que Paulo está fazendo aqui, quando no verso 20 ele diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. O que significa a ideia e o conceito de aguardar o Salvador? É uma mensagem bíblica clara, forte, específica, importante, que diz respeito à vinda ou ao retorno de Nosso Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 11, logo depois de Cristo ressuscitar, passar 40 dias com seus discípulos, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus diante dos olhos dele. Logo depois de concluída essa sua ascensão, ou assunção, se você preferir, o registro bíblico em Atos 1:11 diz assim: estando eles, está falando dos apóstolos, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A primeira mensagem dada à igreja, logo depois que Cristo sobe aos céus, é: do jeito que ele foi, ele volta.
Então imagina se a cena fosse filmada e nós temos Cristo sendo assunto aos céus, uma nuvem envolveu, desaparece dos olhos dele. Imagina se o filme fosse passado ao contrário. Assim será a sua vinda. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens. As mesmas nuvens que o ocultaram, né, vão permitir que ele se manifeste e revele. Ele será visto novamente. Aliás, a Bíblia diz que ele subiu do Monte das Oliveiras. O livro de Zacarias, com profecias messiânicas sobre, né, o tempo do fim, fala que o Senhor pisará exatamente no Monte das Oliveiras. Então, eu ouso dizer que ele não apenas vai voltar do jeito que subiu, mas ele volta no lugar exato de onde saiu. Essa mensagem a respeito da vinda de Jesus, ela é largamente repetida no Novo Testamento. Quando você olha os ensinos e as parábolas de Cristo, quando você vai percorrendo as epístolas, não só com o termo falando da vinda do Senhor. Às vezes as expressões usadas são, né, a revelação do Senhor, a sua manifestação, o seu dia, o dia da sua vinda. E você percebe que esse volume leva o assunto para além de informação. Ele já entra na categoria de ênfase. Portanto, é algo importantíssimo. Agora, nós precisamos entender por que há uma promessa de vinda e do retorno do Senhor. Porque é justamente por ocasião do seu retorno que aquilo que ele começou será concluído. A razão pela qual a Bíblia diz que nós estamos aguardando o Salvador não significa que não houve nenhuma expressão de salvação até agora, mas significa que o desfecho da salvação está reservado ao dia do seu retorno. E é muito importante que a gente entenda isso. Então, eu gostaria de começar, em primeiro lugar, abordando essa ideia de que a vinda de Jesus ainda está relacionada com a salvação. Vamos falar do desfecho da salvação. Eu quero explorar, em segundo lugar, a ideia de nossa pátria está nos céus. O que é essa pátria celestial, o lar que nos aguarda. Para só então, em terceiro lugar, falar dessa última ênfase que Paulo apresenta aqui em Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz, quando fala a respeito de Cristo, né, vindo a quem aguardamos, e diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Porque há uma necessidade de que os corpos sejam transformados no dia da vinda de Jesus. Isso, na verdade, é o que nós podemos classificar como o desfecho, o ápice da redenção que está em andamento. Então, hoje, né, a intenção, a direção que eu tenho de Deus é compartilhar com vocês, que ainda que não necessariamente de uma forma extensa, nos ajude a montar um quebra-cabeça, nos ajude a entender começo, meio e fim, principalmente o fim, já começo e meio, a gente costuma falar mais disso do que do fim, do desfecho dessa obra de salvação. Então, é a respeito disso que eu quero que a gente converse. Há uma certa resistência da parte de alguns grupos atuais em relação ao assunto da vinda de Jesus. Quando eu era garoto, quando eu era criança, até ainda a fase de adolescência, se falava muito a respeito da vinda de Jesus. Se pregava muito nas igrejas, se cantava a respeito dessas coisas. Por alguma razão esse assunto começou, né, a ser colocado de lado, e eu diria que chegou ao ponto de ser quase que abandonado e esquecido. Alguns exageros talvez contribuíram, porque muita gente, né, resolveu colocar na Bíblia um versículo que não está lá. 1000 passará, 2000 não chegará. Né? Muita gente ouviu isso e jurava que estava na Bíblia, de tanto que ouvia falar. Então muita gente, quando se aproximou a virada, né, do milênio, começou a estabelecer datas para a vinda de Jesus, começou a estabelecer prazos, falar de determinados sinais, e como as coisas não aconteciam e nunca vão acontecer de acordo com a previsão de ninguém. Jesus diz que a respeito do dia da sua vinda, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos no céu, nem mesmo o Filho. Embora particularmente acredito que Jesus falava da sua condição humana no momento, ele diz, mas somente o Pai. Né? Se isso sempre foi mantido em segredo, né, e parte do que nós podemos chamar do propósito é que o dia da vinda fosse mantido em segredo. Por quê? É só você ver, já 2000 anos de história se passaram, mas desde a primeira geração da igreja se aguarda a vinda do Senhor. Por quê? Porque ele queria que nós vivêssemos na iminência do seu regresso. Ele queria que nós vivêssemos ansiando e aguardando algo que a gente não sabe quando vai acontecer. Outro dia alguém falou, eu não consigo entender essa lógica. Falei, troca o assunto da vinda do Senhor pelo dia da morte e o dia da partida. Você não sabe quando vai acontecer. Alguém disse que todos nós estamos numa fila com a senha na mão, esperando chegar a vez e o número ser chamado.
E a verdade é que em algum momento, né, nós seremos chamados. Alguém também disse que esse é o único tipo de fila que ninguém briga pelo primeiro lugar, aliás, faz questão da vez, não fica à vontade, pode ir na minha frente. Mas a verdade é que vai acontecer. E nós não sabemos, salvo raras exceções que alguns parecem ser avisados pelo Senhor, nós não sabemos quando vai acontecer. Então, a gente tem que viver pronto. Se você me perguntar hoje, pastor Luciano, o senhor está pronto para partir? Pronto, não significa que eu queira partir nesse momento. O apóstolo Paulo dizia, eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele fala para os irmãos da igreja de Filipos, mas por causa de vocês, eu quero ficar mais tempo na carne, eu quero ser frutífero. Ele, em outras palavras, está dizendo, o céu pode esperar. Agora, o fato de estar pronto não significa que eu desisti da vida. Eu estou cheio de planos, eu quero poder fazer muita coisa para Deus, mas, né, eu ouvi, aliás, uma frase do Reinhard Bonk, antes dele partir, alguém dizia para ele, você não vai se aposentar, você já está com uma certa idade, ele dizia, eu quero ser que nem aquele Boeing na hora da decolagem, enorme, que no final da pista ele está na maior velocidade, eu quero dar o melhor de mim até o fim, o máximo possível. Eu sou desses que quero produzir, no entanto, eu preciso viver pronto. É uma orientação bíblica, né? E quando nós entendemos isso, talvez olhar para essa prontidão em relação à vinda do Senhor não seja nem um pouco diferente, talvez não, eu diria com certeza, não é nem um pouco diferente do que estar pronto para uma partida que nós não sabemos quando pode acontecer. Agora, se estar pronto para a morte não significa desistir da vida, estar pronto para a vinda de Cristo e ansiando o seu regresso também não significa desistir, né, de sonhar com aquilo que Deus vai fazer na terra. Porque hoje em dia alguns grupos que começaram a enfatizar uma teologia que, ao meu ver, é importante, que é uma igreja vitoriosa, né, que vai cumprir o seu papel, porque durante muito tempo a mensagem de alguns grupos sobre a vinda de Jesus era, olha, nada disso aqui vale a pena, vão desistir de tudo, nós estamos indo embora mesmo, e parece que eles não estavam determinados a ser uma igreja conquistadora. Agora, se houve um grupo que errou em anos passados, nós não podemos dizer que a era apostólica era assim. Enquanto eles estavam dizendo, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. O mesmo Paulo que dizia isso, dizia também, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aliás, quem entende o que é o retorno do Senhor, vai viver em função disso de tal maneira que até a sua produtividade será diferente. Quem está entendendo, diga amém. Então, de alguma forma, resgatar essa parte da verdade bíblica de uma igreja triunfante, fez com que alguns grupos jogassem fora a importância da vinda do Senhor. Quando falamos da vinda do Senhor, não se trata de desistência, de escapismo ou fuga, como dizem alguns, porque na verdade quem fez a promessa da vinda foi Ele. Então, se existe algo errado em esperar a sua vinda, então a pessoa, consciente ou não, ela está dizendo que Deus é que se equivocou no plano. As mensagens bíblicas nos mandam viver aguardando o dia da vinda de Jesus. E nós precisamos entender o porquê disso. Então vamos fazer esse desenho rápido. Em primeiro lugar, nós falamos da ideia aí de que a salvação não terminou, ela apenas começou, né? Citei Filipenses 1:6, aquele que começou em nós a boa obra, há de terminá-la, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, preste atenção lendo o Novo Testamento e você vai perceber o volume de informação que fala sobre a maneira que nós precisamos viver o tipo de conduta, relacionando isso com a vinda de Jesus, você vai se surpreender. 1 Tessalonicenses 5:23, né? E o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro, por completo. Qual o ser inteiro? Ele diz, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Há uma salvação em andamento. Uma obra foi começada, ela ainda não foi concluída, ela será concluída por ocasião da vinda de Jesus. Ela começa com a sua primeira vinda e ela será concluída com o seu retorno. Um dia alguém me perguntou, pastor, me tira uma dúvida. Ele falou, às vezes eu estou lendo a Bíblia e quando eu leio sobre salvação, eu fico meio confuso sobre o tempo da salvação. Ele falou, tem textos que conjugam salvação no passado. Tem textos bíblicos que conjugam a salvação no tempo presente. Mas tem textos bíblicos que conjugam no tempo futuro. Isso é verdade. Em Romanos 8:24 a Bíblia diz, na esperança fomos salvos. O interessante é que ele está falando da esperança do que não terminou, mas ao mesmo tempo ele está dizendo fomos salvos.
Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz que nós seremos salvos. A mesma Bíblia diz que fomos, diz seremos. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo diz que nós somos, tempo presente, salvos. Aí ele falou, eu fico confuso, qual é o tempo certo? Eu falei, todos eles. Ele falou, não, pastor, tem que ser um ou outro. Eu falei, um ou outro se você pensasse que a salvação acontece num único momento. Se você entende que ela é um processo e que uma parte já aconteceu, ela é passado. Uma outra parte ainda está acontecendo, essa outra parte é presente. E uma outra parte ainda vai acontecer, essa última é futuro. Salvação, porque é um processo. Ela tem o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. É por isso que na teologia se repete comumente uma frase onde a gente diz, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Quando a gente entende esse desenho, é mais fácil compreender essa progressão, né, de que o desfecho da salvação vai acontecer na vinda de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Quando isso aconteceu? Na sua primeira vinda. Então assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então tirar pecados é o assunto que Ele veio resolver na primeira. No entanto, Ele vem salvar quem está esperando a sua vinda. Porque o que Ele começou tirando pecados na sua primeira vinda, tem desfecho na sua segunda. A obra da santificação, assim como a salvação, porque ela é um dos aspectos da salvação, ela também tem tempo passado, tem tempo presente e tem tempo futuro. E quando nós começamos a entender esse desenho, né, o reconhecimento de que há uma salvação em progresso, né, uma obra redentora em progresso, então nós começamos a compreender que existe algo a ser terminado. Antes de falar daquilo que precisa ser terminado, eu quero fazer uma breve menção sobre a pátria celestial. Porque Paulo, além de dizer que aguardamos o Salvador, né, ele fala, nossa pátria está nos céus. E aqui nós temos outro aspecto importante que não pode ser ignorado. No livro de Hebreus, no capítulo 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, nós lemos o seguinte, eu vou ler dos versículos 8 a 10. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Quando Deus chama Abraão para sair do meio dos seus familiares, Ele diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa interessante. O Senhor está dizendo para ele, enquanto você vai, eu vou sinalizando. E esse chamado diz respeito a Canaã. Agora o texto continua e diz assim, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que você lê de forma clara em Gênesis é só a promessa de Canaã. Essa era a terra prometida. Mas quando chega na terra prometida, a Bíblia diz que ele peregrinou por ela, não apenas sua geração, mas tanto Abraão, Isaque seu filho, Jacó seu neto, todos viveram dessa forma. E aqui ele toma algo que não é explícito no Velho Testamento. Ele toma como uma mensagem figurada e diz o seguinte, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quando ele chega na terra da promessa e não se estabelece construindo casas, construindo cidades, mas vive como, né, um nômade, um peregrino em tendas, a Bíblia estava dizendo que ele entendeu que a promessa, a verdadeira promessa, não era uma terra geográfica, é um lugar que Deus tem para cada um de nós. E o autor de Hebreus diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, eu li do 8 ao 10, agora eu vou ler do versículo 13 ao 16 de Hebreus 11, para que a gente veja o que a gente pode classificar aqui do efeito colateral dessa espera de quem aguardava algo mais. O texto diz, todos estes morreram na fé, está falando dos patriarcas, não obtiveram as promessas. Se você olhar só Canaã, as 3 primeiras gerações obtiveram. Depois Jacó desce com os seus familiares para o Egito, eles vão ficar mais de 400 anos, então essas outras gerações não, mas as 3 primeiras viram. Então quando a Bíblia está dizendo não obtiveram as promessas, não está mere simplesmente falando de Canaã, está falando de algo mais abrangente. Ele diz, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma
cidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, se algo que norteou a fé desde dos primeiros patriarcas, e Abraão é chamado de o pai da fé, porque embora nós não sejamos da sua linhagem natural, a Bíblia diz que ele é o pai de todos aqueles que creem. E nós precisamos entender que a sua fé, como diz Romanos 4, serve de modelo para nós. Havia um posicionamento onde, mesmo vivendo um aspecto terreno do cumprimento da promessa, ele dizia: eu não ouso limitar o que Deus tem para a minha vida, só esse aspecto momentâneo e terreno. Eu vou olhar e enxergar aquilo que é eterno. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Uma outra versão diz os mais infelizes. Muitas vezes eu percebo um evangelho nesse tempo de modernidade ou pós-modernidade que parece enfatizar apenas uma qualidade de vida melhor aqui na terra. Gente, se existe bênção de provisão, de proteção, de cura, de intervenção, é lógico que nós vamos crer e buscar isso, mas nós não podemos fazer do que era efeito colateral o propósito. O verdadeiro propósito da minha e da sua fé é único. Em 1 de Pedro 1,9, a Bíblia diz: aguardando o fim da vossa fé, o objetivo final, a salvação das vossas almas. Paulo estava dizendo, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos os mais infelizes. Aliás, gente que de alguma forma cria essa fantasia, né, de que parece que vai encontrar o paraíso aqui, costuma se frustrar. O apóstolo Paulo diz, de uma forma muito clara em Romanos no capítulo 8, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que será manifesta em nós. Ele está dizendo, porque nós aguardamos algo muito melhor do que o que podemos experimentar em Deus aqui. Tem algo muito melhor nos aguardando. Ele está dizendo, nós vamos aguentar o tranco, nós vamos aguentar a perseguição, nós vamos aguentar provas e tribulações, não vamos desistir de Jesus. Agora, acredito que a razão pela qual a fé de muita gente hoje em dia é frágil é porque eles não vivem em função do que a Bíblia chama de uma viva esperança. Eles não estão sendo movidos pela eternidade. Eles não estão de olho naquilo que nos aguarda. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, a Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros. Da mesma forma como Abraão, né, Isaac, Jacó e os patriarcas agiam, se comportavam como nômades. Eles estavam dizendo, nós estamos aqui de passagem, vamos usufruir disso, vamos impactar o lugar onde passamos da melhor forma possível, mas esse não é o nosso lugar de permanência. Quem está entendendo, diga amém. E quando você olha para o ensino bíblico, começando de Jesus, a oração de Cristo, a oração sacerdotal de João 17, ele diz o seguinte, orando ao Pai pelos seus discípulos: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A orientação bíblica sobre a gente não estar enraizado, preso às coisas dessa terra é muito clara. Mas de alguma forma nós começamos a criar adaptações no Evangelho. Né? Começamos a acreditar que se tem bênção material, é quase como, né, se possuir alguma coisa nessa terra fosse o suprassumo do que Deus pudesse fazer por nós, por mim, por você. Gente, essa nunca foi a mensagem bíblica. Jesus estava dizendo que a gente deveria estar de olho, era em tesourar no céu e não aqui na terra. Eu comentei isso dias atrás aqui de um irmão que um dia falou para mim: pastor, eu te admiro, você é uma pessoa tão sem ambição. Eu falei: você está enganado, filho, nossas ambições são diferentes. Você ambiciona construir algo terreno, eu estou ambicionando construir algo eterno. Então, não acredito que Deus estava querendo que nós não tivéssemos ambições. Ele queria as ambições corretas e diz: junte tesouros no céu. Quando eu e você partimos dessa terra, nós não vamos levar nada conosco. A Bíblia diz, nada trouxemos para esse mundo e nada daqui podemos levar. Não importa as tentativas dos faraós ao longo da história de ser enterrado com muitos tesouros. Os tesouros, né, foram sendo descobertos, foram, né, usufruídos por outros, nunca os acompanharam. Certa ocasião visitei o Museu do Cairo no Egito e pude presenciar apenas uma pequena parte, dos tesouros que foram descobertos na tumba do faraó Tutankhamon, ou Tutankhamon para alguns, para facilitar, eu chamei de Tuta, né, como se fosse um amigo. Agora,
É impressionante aquilo tudo. Gente, não vai, ninguém leva junto. Agora, sabe qual a única coisa que você vai levar quando partir? O livro de Apocalipse diz no capítulo 14, no versículo 13, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, porque as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você levaremos dessa terra, quando apresentarmos-nos diante de Deus, é aquilo que nós fizemos, principalmente para Ele, em prol do reino de Deus. Então, nós precisamos voltar a ser a igreja que tinha essa mentalidade. Você olha o livro de Atos, os caras eram proibidos de pregar o nome do Senhor, eram presos, açoitados, eram mortos, e ninguém parava, porque de alguma forma eles estavam olhando e dizendo, produzir impacto nessa vida não é estar amarrado a ela, é construir a eternidade, é trazer a mentalidade do céu, é ser movido pela eternidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 30 e 31, ele diz, mas também os que choram, sejam como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O que significa possuir como se não possuísse? Deus não está dizendo que você não pode ter posse, mas Ele está dizendo, não se prenda, não viva preso a essas coisas. A gente se utiliza do mundo, trazemos o nosso sustento, né? Podemos usufruir uma boa vida, mas ele diz, seja como se não utilizasse. Em outras palavras, que o seu coração esteja nisso. Por quê? Porque precisamos ter uma mentalidade de produzir impacto, viver da melhor forma possível, mas de não nos prendermos nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia uma pessoa veio fazer chacota sobre o fato de eu estar falando, né, de partirmos para o céu. Ele chegou para mim e falou, o senhor sabe que no fim das contas não vai morar no céu. Eu falei, como é que é? Eu falei, Paulo diz, nossa pátria está nos céus. Paulo diz, eu quero partir e estar com Cristo. E você vai dizer que não existe. Ele falou, não, eu só quero dizer que o céu vai mudar de lugar e vir para a terra. Ele estava citando Apocalipse 21, 2, que diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu falei, criatura, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu falo do céu, não estou falando de geografia. Quando eu era criança, eu ficava em crise, porque eu pensava, o meu céu está nessa direção, mas o céu do japonês está na outra, na direção oposta. Aí eu ficava perguntando, onde que está o céu? A Alissa, minha filha, quando tinha 3 anos de idade, viajou pela primeira vez de avião, pediu para a Kelly que queria sentar na janela. E a Kelly via ela olhando para fora, depois, né, que o avião tinha decolado. Acho que imaginou que ela estava só admirando as nuvens. Ela falou, mãe, onde está? Ela falou o quê? Ela falou, Jesus. Não estou vendo Jesus, nem a casa dele, porque a criança ficava imaginando, ele está no céu. Ela diz, agora eu estou no céu, será que eu vou ver? Eu falei, eu não estou falando de um lugar geográfico. A palavra de Deus fala a respeito dessa cidade que tem fundamentos, a Nova Jerusalém, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E quando chegar o momento de desfrutarmos dela, a Bíblia diz, ali não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá maldição. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas. Eu falei para ele, criatura, eu não estou falando de um lugar geográfico. Não importa se essa dimensão extraordinária descerá e se estabelecer na terra. É lógico que isso vai acontecer. A Bíblia diz que no desfecho de todas as coisas com a vinda do Senhor, Ele vai destruir céus e terra, Ele fará novos céus e nova terra, haverá uma redenção plena que alcança não só o homem, mas toda a natureza. Mas falei para ele, quando estou falando a respeito do céu, não diz respeito ao nível de altitude onde o lugar está, mas de uma dimensão eterna, onde viveremos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quem está entendendo, diga amém aí. Então, quando você entende uma salvação em andamento, que envolve esse desfecho de um lugar como destino, você precisa entender por que é que na vinda do Senhor é que haverá essa mudança. E por que Paulo está mencionando que Ele vai transformar os corpos da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em Romanos, no capítulo 8, ele fala a respeito de sermos glorificados. Depois de dizer que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta, ele também usa a expressão que nós seremos glorificados. Esse termo na teologia nós usamos para falar da transformação que aguarda os nossos corpos. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, depois de falar que a natureza geme, o apóstolo Paulo diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, se tem um aspecto futuro da salvação que ainda não aconteceu,
é chamado de a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? Ele fala isso logo depois de, por 2 vezes, falar primeiro da glória que em nós será manifesta. Ele já tinha dito em Romanos 8:11, né, que o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo também vai vivificar os nossos corpos mortais. Ele fala da glória que em nós será manifesta. Ele fala de sermos glorificados. E aí ele chega no verso 23, falando da redenção do corpo. Tudo isso é uma coisa só. Quando isso vai acontecer? Na vinda de nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se puder projetar isso, jogar na tela aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler dos versículos 13 até o 18. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Deixa eu fazer uma pausa. Todo mundo comenta. E quando eu falo todo mundo, eu estou falando de gente que não partilha ainda a nossa fé, mas que, por alguma razão, participa dos nossos velórios, de gente dos nossos que amam o Senhor Jesus e partiu, e dizem como os velórios de vocês são leves e diferentes. Parece que vocês não sofrem, não têm o desespero que outros. E eu digo, não mesmo. Nós temos uma certeza. E a Bíblia está dizendo que se a gente não entender, né, a verdade a respeito dos que dormem, sinônimo para quem, né, já partiu e está com o Senhor, nós vamos ser como os demais que não têm esperança. Diferente deles, nós temos uma esperança. Você pode dizer amém? Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele, de Cristo. Quando? Quando ele voltar, nós já vamos ler isso. Trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Paulo dizia, um crente não pode ser como os demais que não têm esperança. Eles conversavam e falavam dessas verdades desde o início da fé de cada um. E por alguma razão nós temos crentes hoje em dia que nem sabem que vai acontecer uma ressurreição dos mortos no final. Hebreus capítulo 6, quando fala dos rudimentos da doutrina de Cristo, dos fundamentos, princípios elementares, inclui entre os 6 princípios que aparecem lá, a ressurreição dos mortos. Agora, além do grupo que não sabe, nós temos aqueles que sabem, mas não faz ideia de por que precisa acontecer a tal da ressurreição. Ela é o desfecho da redenção. Ela é a conclusão daquilo que o Senhor começou. E por que então essa glorificação do corpo, ou essa redenção do corpo, como disse Paulo, é tão importante? Eu quero lembrar que assim como a salvação tem o aspecto passado, presente e futuro, santificação, porque salvação e santificação são assuntos que estão tão vinculados, que se misturam. Também tem esse aspecto, passado, presente e futuro. Ano passado nós tivemos uma conferência aqui, onde eu ministrei por 3 horas numa noite, né, falando do impacto da santidade. E nós trabalhamos a doutrina da santificação, dizendo que tem uma santificação inicial, na conversão. Tem uma santificação progressiva, que nos leva além daquilo que Deus fez na conversão. Em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Então, se ela se aperfeiçoa, é porque ela progride, tem mais. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Então, chamamos isso de santificação progressiva. Mas isso não é tudo. Existe uma santificação final. Quando ela vai acontecer? Nesse momento da glorificação dos corpos. Agora, para que a gente entenda por que há uma progressividade de santificação por trás disso, nós precisamos entender, e eu quero rapidamente resumir aqui, né, o Evangelho. Quando falamos do Evangelho, nós precisamos entender porque a Bíblia começa lá em Gênesis com a criação e a queda. Se você não entende o que aconteceu na queda do homem no início, você não entende a necessidade de um Salvador depois. Em 1 Coríntios 15, Jesus é chamado de um último e de um segundo Adão. Pensa num assunto que me incomodava quando eu era garoto, adolescente, comecei a ver essa analogia. Porque eu sou parte de uma geração que tinha a mágoa do Adão.
Porque toda vez que a gente perguntava para um pastor, por que tanta desgraça na terra? Por causa do pecado. Aí eu pensava, quem que abriu a porta para o pecado? Adão. Eu me imaginava, imaturo como adolescente, chegando no céu, juntando os brothers e vão dar uma coça no Adão, porque ele azarou a nossa vida aqui na terra. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então vamos lá no início. Porque se você não vai no início, você não consegue entender os desdobramentos. Quando foram perguntar para Jesus sobre divórcio e novo casamento, citando o que Moisés falou durante o tempo da lei, Jesus para e diz assim, vamos voltar lá no início. Nunca lestes, né, o que foi dito a respeito lá do primeiro casal, quando Deus diz, vai o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, os dois vão se tornar uma só carne. O que é que Jesus está dizendo? Se você quer entender o propósito, volte na origem. Ele diz, na origem nós entendemos isso. Moisés deu uma exceção por causa da dureza do coração. Não foi assim no início, não será assim depois. E Jesus começa a desenvolver uma visão abrangente em relação, né, ao que as Escrituras ensinam sobre o assunto. Eu creio que nós precisamos pensar a mesma coisa. Me incomodava chamar Jesus de Adão. Mas nós precisamos entender quem foi Adão. Adão era um cabeça de raça. Adão era o que nós podemos chamar de uma matriz reprodutora. Era o primeiro de muitos. Na criação há uma lei. Deus falou isso para os vegetais, para os animais, falou para o homem, que cada um reproduza segundo a sua espécie. Então cada um deles iria gerar seres semelhantes a si. Como que Deus fez o Adão, queria gerar outros semelhantes a ele? A Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Qual era o plano de Deus antes da criação? Gerar seres semelhantes a ele na terra. Ele faz um Adão parecido com ele. Alguém que comunga no mais profundo nível, né? Agora, quando Adão pecou, ele não apenas se isolou e se separou de Deus no sentido pessoal. Quando o pecado entrou, o pecado maculou, deformou aquela matriz reprodutora. E a partir do momento em que o pecado entra, como que ele se espalhou a toda a humanidade? Pela reprodução. Agora que o primeiro homem se torna um pecador por natureza, ele começa a reproduzir seres semelhantes a ele. É por isso que no Salmo 51 você vai ver a declaração de Davi pelo Espírito de Deus. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso é o que na teologia nós chamamos do pecado original. Salmo 58,3 diz, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nasce, proferem mentiras. Olha para os filhos, aqueles vocês já tiveram esse privilégio de gerá-los. Quando nasce a gente olha e diz, são os anjinhos. Você não precisa ensinar o que é ruim, eles aprendem sozinhos. O que é bom vai dar um trabalho enorme ensinar. Por quê? Porque a propensão a viver o errado já está dentro deles, numa natureza corrompida e depravada. Então, a humanidade viveu uma reprodução em série totalmente fora do plano de Deus. Por que Jesus é chamado de o outro Adão? Eu gosto quando a Bíblia chama de o último Adão. Porque ele veio para cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. Gerar seres semelhantes a Deus nessa terra. Essa é a essência do Evangelho. Romanos 8,29 diz que aquele que dantes conheceu também nos predestinou para que nós fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. O tempo todo o Novo Testamento vai falar de sermos transformados na imagem do Senhor Jesus. Por quê? Ele vem cumprir o que o primeiro Adão nunca cumpriu. Então Jesus não veio só perdoar a gente dos pecados que a gente um dia tinha cometido, livrar a gente da condenação do fogo do inferno. Ele veio fazer uma coisa mais abrangente, nos transformar, para que a semelhança de Jesus a gente reproduzisse a imagem de Deus na terra. E qual era a fórmula? Ele diz para Nicodemo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nem entrar. Nicodemos olha e pergunta para o Senhor, lá em João capítulo 3. O Senhor está querendo dizer que eu vou entrar no ventre da minha mãe, ser parido, dado à luz de novo? Jesus olha para Nicodemos, a Bíblia não diz isso, eu na minha cabeça fico imaginando Jesus balançando a cabeça, dizendo, Nicodemos. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, eu não estou falando de você entrar no ventre da mãe para ser gerado de novo. Se isso fosse possível, apenas ia repetir um loop. Né? Ia ficar repetindo a mesma coisa ali. Ele, cada vez que nascer de novo, segundo a carne, ele nasceria do jeito que nasceu a primeira vez, com a natureza adâmica e pecaminosa. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, e reproduz o primeiro Adão, que é natural. O que é nascido do Espírito é Espírito, e vai reproduzir a imagem do segundo, do último Adão, que é espiritual. Agora, quando você nasceu de novo,
você se tornou participante da natureza de Deus, 2 de Pedro 1,4. Agora, onde a natureza de Deus se instalou? No seu espírito, porque o novo nascimento é espiritual. Agora, quando você converteu, o seu espírito desincorporou, desencarnou e saiu vagando por aí sozinho? Não. Então, a nova natureza de Deus está dentro do seu espírito. Ela está presa dentro de uma gaiola chamada corpo, que tem uma velha natureza. E quando você se converte, alguns não demoram 1, 2, 3 dias. Outro dia um falou, não pastor, eu levei uma semana para descobrir que a velha natureza ainda estava lá. Eu falei, está no recorde, filho. A maioria de nós vai descobrir que apesar de viver mudanças drásticas, o anseio e o desejo por coisas erradas ainda está lá. E o problema de muita gente que dizia é que quando ele começa a lidar com essa inclinação ao pecado, ele começa a deduzir, eu acho que eu não me converti, eu acho que eu não fui transformado, e desiste. O que ele não entende? E outro dia eu estava explicando isso, falei, você nasceu do primeiro Adão, recebeu a imagem do primeiro Adão. Aliás, a Bíblia diz, assim como trazemos a imagem do que é terreno, traremos a do celestial. Quando você converteu, você não deixou de carregar a velha natureza, mas você recebeu uma nova. Aí alguém me disse outro dia, mas pastor, qual é o lucro se eu recebi a nova e não perdi a velha? Eu falei, não fale essa bobagem. Quando você só tinha a velha, ela te governava. Agora que você tem a nova, pela nova você pode subjugar a velha e controlar a velha natureza. É isso que a Bíblia diz quando ela fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. Há uma guerra de natureza. Então qual foi o primeiro nível da santificação que eu e você vivemos na conversão? Santificação inicial. Nós somos libertos da condenação do pecado. Significa que o que a gente já tinha feito de errado foi perdoado, nós somos justificados e inocentados. Agora, na santificação progressiva, nós somos libertos do poder do pecado. Qual é a diferença? Na primeira, a gente foi limpo do que já tinha feito de errado. Na segunda, nós podemos não errar. Paulo escreve aos Romanos, diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Nós não seremos governados como éramos. Aqui nós podemos vencer o pecado em vez de ser vencido por ele. É um segundo nível. Mas nós ainda estamos em guerra com a velha natureza. Agora, na santificação final, na glorificação do corpo, nós seremos livres da presença do pecado. Essa natureza pecaminosa finalmente será erradicada e arrancada de nós. É por isso que há necessidade de uma transformação do corpo. Como o pecado entrou e se espalhou no mundo? Pela carne. Foi assim que Adão o propagou. E aí você vai entender porque Romanos capítulo 8, versículo 3 diz, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Porque Deus na pessoa de Jesus tem que se fazer homem. Porque o pecado tinha que ser julgado na carne. Por que tinha que ser julgado na carne? Porque entrou, foi disseminado, se espalhou pela carne. Então ele tem que se fazer homem e mesmo não tendo pecado, ele vai sofrer na carne, né, a condenação do pecado. E qual é o desfecho disso tudo? É o dia final, onde na transformação, Deus vai arrancar e erradicar o pecado de nós e da nossa natureza. E é aí que nós vamos entender 1 Coríntios, capítulo 15, logo depois do versículo 45 ao 49, falar do primeiro e do último Adão, de trazer a semelhança de Jesus. Nós chegamos no verso 50, eu vou ler do 50 ao 54, eu peguei vocês de surpresa, mas se der, projeta esse texto também. 1 Coríntios 15, 50 a 54, pelo jeito não peguei vocês de surpresa. Muito bem. O texto diz, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus? Ele diz, nem a corrupção herdar a incorrupção. Onde está a corrupção? Na carne. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Em outras palavras, está dizendo, nós não podemos entrar no reino de Deus com esse corpo que carrega a velha natureza corrompida. 51. Eis que vou lhes revelar o mistério, nem todos dormiremos, sinônimo de morte, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembra de 1 Tessalonicenses 4? Ele diz aqui, a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis e nós, pressupondo que estarão vivos nesse dia, seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Hebreus 10, 13 diz que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. E o último é a morte.
Um dia alguém perguntou, mas pastor, Jesus não venceu a morte quando ressuscitou? Eu falei, a dele. A nossa, ele vai vencer quando nós ressuscitarmos. Esse é o grande desfecho da redenção. Quando a morte que entrou por meio do pecado e se instalou, ela será removida. Você lembra daquele texto de João, capítulo 11, que diz que Jesus, vendo Lázaro morto, chorou? Lembra desse texto? Não é o único que fala que Jesus chorou. Tem um outro texto em Lucas, tem um em Hebreus. Mas esse texto sempre me deixou intrigado. Eu dizia, por que Jesus chorou? Ele diz antes, quando Lázaro ainda está enfermo, ele diz que Lázaro iria morrer, mas ele diz que ele iria ressuscitar Lázaro. Então ele sabe dos desdobramentos. Jesus não chega lá, pego de surpresa com a perda de um amigo, como a maioria de nós fomos pegos de surpresa nesse dia com a partida do pastor Francisco. Ele sabe não só que a morte iria tocá-lo, mas ele sabia que iria ressuscitá-lo. Então, tecnicamente, não existe motivo para choro, porque Jesus está olhando um amigo que morreu, mas sabe que vai trazer o amigo de volta. Depois de pregar aqui em agosto, aquela série de mensagens que eu chamei de A Teologia das Lágrimas, eu acabei sentando e escrevi um livro inteiro a respeito disso. Deve sair agora, no início do ano, pela editora Mundo Cristão, Como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu estava meditando nesse choro de Jesus, aparentemente sem motivo. E de repente eu comecei a perceber que Jesus não está chorando a perda do amigo que ele vai trazer de volta. A Bíblia diz que Jesus se comoveu profundamente nas suas entranhas. E eu creio que Jesus está olhando a consequência do pecado, manifestada através da morte. Eu creio que ele está sentindo a dor que todos nós temos que sentir, né, quando lidamos com a morte, com a perda de entes queridos. O pecado trouxe danos enormes. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que tudo que ele vai passar, suportar e enfrentar, vai colocar um ponto final nisso tudo. E nós precisamos entender essa perspectiva bíblica. Quando chegarmos a esse grande desfecho de incorruptibilidade, a morte terá sido vencida. Então a Bíblia diz, não vai ter mais morte, não vai ter dor, não vai ter maldição, não haverá mais choro, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nós precisamos entender esse grande desfecho que nos aguarda. É algo extraordinário. Então, se na santificação inicial fomos livres da condenação do pecado, na progressiva somos livres do poder do pecado. Eu vou falar mais sobre isso ano que vem. Falando que vem parece estar longe, né? Tem uma mensagem chegando chamada graça transformadora. Mas precisamos entender que também, na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado. Quando a gente consegue entender esse desenho e viver como essa igreja do primeiro século vivia, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual à sua glória. O impacto no nosso estilo de vida é enorme. Um dia desse uma pessoa falou, pastor, vai ficar falando do futuro, o que é que isso muda o meu presente? Eu falei, muita ignorância sua dizer isso. No mínimo em relação ao que a Bíblia ensina. Porque quase sempre que a Bíblia está falando do que nos aguarda no futuro, ela mostra como isso pode e deveria mudar a nossa conduta no tempo presente. Então me deixe ler alguns textos. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Logo depois de dizer que o que começou a boa obra em nós vai terminá-lo, ele diz assim, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu gosto de dizer que a santificação progressiva é uma preparação para a vinda de Cristo, para a santificação final. Depois ele diz, o apóstolo João diz, lá em 1 João 3, versos 2 e 3, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou, troque manifestou aqui por um sinônimo, não se revelou. Ainda não descobrimos o que haveremos de ser. Irmão, pensa que coisa extraordinária. Ser filho de Deus, herdeiro de Deus, todas as maravilhas que está por trás disso. João está dizendo, agora nós somos filhos. Tem coisa melhor vindo por aí. Tem um upgrade, uma atualização. Outro dia um empolgou demais, falou para mim, nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, menos. Mas a Bíblia está dizendo que o melhor está por vir. Aí depois ele diz assim, sabemos que quando Ele se manifestar, Ele Cristo, se manifestar aqui, se revelar, está falando da sua vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A conformação final com a imagem de Cristo acontece só na vinda do Senhor, que é o ápice da redenção.
Aí ele diz o seguinte: e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem entende que a sua vida é o desfecho de um projeto de redenção, entende o dano que o pecado trouxe, o que custou para Deus nos livrar dele, nos livrar pelo menos temporariamente, depois de forma progressiva andando em vitória, até esse desfecho onde o pecado será erradicado. Ele consegue entender o propósito de pureza de Deus e diz: não preciso aguardar o dia final da plena santificação para então começar a levar as coisas a sério. A Bíblia diz: purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem tem nele essa esperança, que o grande projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes a ele, e por mais que não sejamos perfeitos nessa vida, nós temos que chegar naquele dia final o mais perto possível desse lugar de perfeição. Por último lugar, 2 de Pedro, capítulo 3, e aqui eu já estou concluindo. Eu vou ler dos versículos 11 a 13. Uma vez que tudo será assim desfeito, ele está falando da destruição da terra no formato como conhecemos e de uma restauração plena, inclusive na natureza, porque, como eu disse antes, santificação não é só para o homem, né? A redenção não é só para o homem, é para toda a criação. Ele diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu vou repetir, não, na verdade, mais do que repetir, eu vou pedir para você repetir comigo. Diga comigo o seguinte: vocês devem ser pessoas... Não, com empolgação, gente. Levanta o volume aí, né? E diga de novo aí. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Depois ele diz assim: por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, alguém me diz: pastor, é possível apressar o dia da vinda do Senhor? Falei: de acordo com a Bíblia, sim. Mas não tem um dia e hora certo, no sentido de um Deus presciente, que já conhece o que vai acontecer, sim. O que nós precisamos questionar é o que é necessário para que isso aconteça. Jesus nos apresentou um paralelo que muitas vezes é ignorado. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós temos um paralelo. A pergunta é: o dilúvio tinha data marcada para acontecer? Não. Eu aprendi quando criança, na escola bíblica dominical. Só crente raiz que frequentou a escola bíblica dominical. A maioria hoje não sabe nem o que era isso, né? Eram as nossas classes onde a gente se reunia para aprender Bíblia antes do culto. Porque a gente entendia que só o culto não era suficiente para toda a carga doutrinária necessária. E eu aprendi quando criança, que quando Gênesis 6,3, Deus diz que os dias do homem serão 120 anos antes de anunciar o dilúvio, que então Noé tinha 120 anos para terminar a arca. Essa conta não fecha. Porque a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando gerou seus filhos. Deus fala com ele em algum momento depois do ano 500 da sua vida, nós não sabemos qual. Mas seus filhos já tinham nascido. O dilúvio foi no ano 600 da sua vida. Você não tem os 120 anos. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120 anos, o texto diz assim: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. O homem vivia até antes do dilúvio quase 1 milênio. Nós temos várias pessoas nas genealogias do início que passaram dos 900 anos. Quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos, Ele está reduzindo a duração da vida. Tanto que depois do dilúvio em Noé, a duração da vida vai despencando rapidamente. Ninguém mais vive tanto tempo. Moisés, que vive essa medida cheia dos 120 anos, escreve no Salmo 90, que a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é hora extra. Quer dizer, a Bíblia diz canseiro em fato. Em outras palavras, Deus baixou uma segunda vez o tempo de vida, pela falta de resposta do homem àquilo que ele oferecia. Então não tinha um dia certo, pré-determinado para que o dilúvio acontecesse. Não, quando o dilúvio aconteceu? Quando a arca foi terminada. No dia em que ele termina. No dia em que tanto as pessoas seriam salvas como os animais entraram. A Bíblia diz que Deus fechou a porta e o dilúvio começou. Quando que o dia da vinda do Senhor acontece? Quando nós, como igreja, terminamos a missão que nos foi dada.
Jesus diz em Mateus 21, falando de Israel e da igreja dos gentios. Ele fala de um primeiro e um segundo grupo de lavradores. Diz que o primeiro falhou, não entregou os frutos. Então ele tirou a vinha deles, deu ao segundo grupo. E Jesus diz assim, e esses entregarão os frutos. A igreja nasceu debaixo de uma palavra de vitória, de que ela vai entregar os frutos. Tem gente que acha que a gente fala da vinda de Jesus por escapismo, para não ter que trabalhar e não entregar os frutos. Não, o Senhor vem quando nós terminarmos a nossa missão. Só que a Bíblia diz que nós podemos apressar. Como? Nos dedicando mais a Ele. Agora, não só quando a arca ficou pronta, o dilúvio veio, mas vou deixar uma figura só para deixar a cabeça de alguns pensando. A Bíblia diz que quando o dilúvio veio, a arca com os que são salvos sobem, Deus faz uma faxina de juízo embaixo. E quando o dilúvio se vai, a arca desce para um novo tempo de vida na terra. Isso para mim é uma das figuras do arrebatamento. A igreja sobe, Apocalipse fala de um juízo nessa terra, e a igreja volta depois. Eu sei que as pessoas têm posições distintas com a cronologia dos eventos da vinda, quando é arrebatamento, quando é tribulação, e normalmente eu não costumo gastar tempo tentando dizer que isso é importante. Mas se existe uma coisa que nós precisamos entender, é que, embora o Senhor na sua presciência saiba o dia e a hora que nós vamos terminar, na nossa perspectiva, a Bíblia está dizendo que nós podemos apressar. Quem vive a verdadeira expectativa da vinda do Senhor, não vai se trancar com a mentalidade escapista, vai viver para estabelecer o reino de Deus, sabendo que nós estamos aqui de passagem, e o que conta é a eternidade. Isso norteou aquela primeira igreja que incendiou o mundo da época. Eu não aceito ver gente pregando hoje em dia e dizer que ficar esperando a vinda do Senhor vai paralisar a igreja. Se nós entendemos o que é isso, vai mudar completamente o nosso estilo de vida. E, aliás, banalizar o assunto da vinda de Jesus como se fosse uma coisa qualquer é demonstrar uma grande ignorância da doutrina bíblica, porque esse será o desfecho da redenção. Essa primeira igreja que trabalhava. Esse mesmo Paulo que dizia, nossa pátria está nos céus, que dizia, eu trabalhei mais do que os apóstolos. Eles também diziam o tempo todo uns para os outros, Maranata. Essa expressão vem do aramaico, Maranata, significa Nosso Senhor, vem. O tempo todo eles estavam dizendo, o Senhor voltará, nós podemos apressar a sua vinda, vamos dar o nosso melhor. Então, se eu e você entendemos o panorama da redenção, o que nos aguarda, nós não vamos nos prender àquilo que é terreno. Não significa que você não pode possuir, mas é possuir como se não possuísse. Não significa que você não vai usufruir do mundo, mas é como se não usufruísse. É estar completamente desapegado. É estar focado e movido pela eternidade e por esse grande desfecho glorioso que nos aguarda. Cada vez que eu penso, a redenção do corpo ainda não se estabeleceu plenamente, mas eu tenho recursos para vencer até lá. Meu coração se enche de ânimo, dizendo, quando o Senhor voltar, eu quero estar o mais perto possível daquele alvo, eu quero honrá-lo. Um dia eu e você vamos estar diante do Senhor. Se a gente juntou tesouro aqui, se a gente foi ou não foi gente famosa ou reconhecida, se a gente foi ou não foi gente culta, qualquer coisa que as pessoas possam valorizar demais até às vezes nessa vida, lá não vai ter importância nenhuma. O que vai fazer diferença é quando eu e você olharmos para trás e nos lembrarmos de toda a dedicação, mesmo em meio a provas e dificuldades. Tudo aquilo que empenhamos, às vezes com sangue, suor e lágrimas para servir o Senhor. A gente vai dar uma olhadinha para trás, a gente vai olhar para o sorriso no rosto de nosso Senhor, pronto a dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E nós vamos dizer, valeu a pena, valeu a pena. Uma igreja que entende isso, vai se mover de uma forma diferente. Que Deus nos ajude a entender e corresponder com essas verdades em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém.